PVC, o Zubeldia é ou não é perseguido, hein? Porque ele tem tomado muitos cartões, eu anotei aqui rapidamente, são 13 amarelos e 2 vermelhos em 24 jogos. É cartão pra caramba, hein, PVC? 15 e 24. Não, não pode ser perseguido. Ele toma o cartão fora da zona da área técnica. Esse negócio da área técnica, se você pode ficar fora da área técnica, se você vai discutir que você está só um centímetro fora da área técnica, então não precisa ter área técnica, né? Ele pode circular o campo inteiro. Não é assim que funciona. Ele pode tomar cartão amarelo por estar fora da área técnica, por exemplo. Eu acho que é muito cartão e o Hernan vai dar informação de como o São Paulo vai se comportar em relação a isso, mas acho que tem uma reflexão dele. É como a gente disse semana passada, a questão do Abel, da expulsão do Abel Ferreira contra o Flamengo. Eu não tinha visto a bola circular 1 minuto e meio para depois voltar para ir para o VAR para dar um lance de cartão disciplinar, mas está na regra. E ele fez o gesto obsceno. Então a expulsão é justa. A expulsão é correta. Ah, mas nunca teve isso. Mas pode ter. Está dentro da regra. Então, você tem que tomar cuidado dentro da regra. Isso vale para o Abel Ferreira, isso vale para o Zubeldia também. Perfeito. Agora sim, vamos chamar André Hernan com as suas informações de como o São Paulo vai reagir a essa situação do Zubeldia e da arbitragem. Pode rodar. Fala Marinho, PVC, tudo bem com vocês? Tô aqui na frente do São Paulo, hoje tem umas gravações aqui no CT, por isso estou desfalcando de primeira, mas eu não vou deixar de trazer informações para vocês aqui no programa. Falando sobre essa questão dos cartões aí do Zubeldia, né? Há uma perseguição segundo o São Paulo, isso o Belmonte deixou bem claro ontem na zona mista pós-vitória em cima do Atlético Goianiense, mas o bastidor interessante que eu quero trazer para vocês é sobre a questão do presidente Júlio Casares, né? Vai ter ali uma movimentação de bastidor na CBF. O Casares vai passar a mão no telefone ainda hoje e vai falar com a CBF, claro, para fazer um questionamento na comissão de arbitragem. Segundo o São Paulo, os últimos 2 jogos vão servir como exemplo para a reclamação ali meio que informal do Casares na CBF. A expulsão contra o Goiás que desfalca, né? Desfalcará o São Paulo, no caso o Zubeldia não vai poder comandar a equipe no próximo jogo das quartas de final. E esse jogo de ontem que tira o Zubeldia do jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. E as reclamações do exagero, né? No caso lá em Goiânia, ele tira o amarelo, dá o vermelho, e o São Paulo alega que o Zubeldia entrou em campo para tirar seus jogadores da confusão que estava sendo armada e que o próprio árbitro não teve pulso para segurar ali a questão que teve até torcedor jogando copo, aquela coisa toda, né? Então o São Paulo entende que o Zubeldia foi apenas afastar seus jogadores, acabou tomando cartão vermelho. E no jogo de ontem, poucas vezes ele saiu ali da área técnica e aí acabou que tomou um amarelo, sendo que o treinador do time adversário saiu várias vezes e não teve o critério. Então o São Paulo está entendendo que há um exagero da arbitragem em cima do Zubeldia. E isso tem uma causa, claro, de posicionamento de bastidor e principalmente um posicionamento interno de bastidor também, que acalma meio que os ânimos e o treinador se sente defendido, não só ali ligando para a CBF, tendo esse posicionamento meio que informal, mas também diante das câmeras no microfone, como fez o Carlos Belmonte. Valeu Marinho, valeu PVC, um abraço. Valeu André Hernan trazendo esses detalhes do São Paulo pra gente, esclarecendo essa situação de arbitragem e a manifestação nos bastidores, que é sempre muito importante e necessária, até para o técnico se sentir protegido, né, PVC? Não sei se é muito necessária, não. Até na sexta-feira, eu falei uma coisa aqui, que muito botafoguense ficou bravo da maneira como eu fiz, como se eu tivesse avalizado que você faça uma... Eu não avalizei ninguém. Eu só disse o seguinte, eu dei uma informação. Quando eu falei, o Palmeiras e o Flamengo têm agido com discrição em relação às reclamações da CBF. Ou seja, você passa a mão no telefone, liga e conversa. E não tá informando, e não avisa ninguém que está fazendo isso. Eu não estou dizendo que isso está certo. Eu estou informando que isso está acontecendo.
o clube que informa que isso que está fazendo também está jogando para a galera. Então, quando o São Paulo diz, olha, vou telefonar para a CBF, você não está dizendo para a CBF que você vai reclamar, você está dizendo para a sua torcida que você está tomando uma atitude. E no fundo, as 2, ou as 3, ou as 4 maneiras, a do Palmeiras, a do São Paulo, a do Botafogo, a do Flamengo, as 4 levam para a mesma questão. Foi isso que eu disse na sexta-feira. Você dá pancada em cima do chefe da arbitragem, que vai dar uma pancada no árbitro, o árbitro vai estar em campo já pressionado. E isso piora a situação da arbitragem. Por isso que a gente pergunta assim, por que o Ramon Abate Abel apita bem a final olímpica e apita mal no Brasil? Porque lá ele está descansado e sem pressão. Uma das razões. E no Brasil ele nunca está descansado e nunca está sem pressão na PVC. Isso é uma grande verdade. Exatamente. Não tem como descansar. Sempre estão gritando uma pancada nele. Exatamente. Todo mundo tenta puxar para o seu lado um pouquinho. E eu quero puxar para a tela o meu querido Samir Carvalho Galáctico para puxar o tema Corinthians aqui para a reta final do de primeira. O Corinthians que empatou com o Bragantino na rodada e que está em busca daquele jogador que coloque a bola na rede. Tudo bem, Samir? Bom dia. Bom dia, Marinho, PVC, aqui nos acompanhando de primeira. Realmente, o Corinthians empata, né, no último sábado contra o Red Bull Bragantino, no finalzinho, na boa estreia do Thales Magno, né, boa por conta do gol, mas o Corinthians não fez, né, uma boa partida novamente, não vai bem também no mercado da bola, porque não consegue fechar as contratações que vem tentando, e a gente vem comentando já na última semana. Situação do Corinthians muito preocupante. É claro que Sul-Americana, Copa do Brasil, tudo pode acontecer, porque nós falamos de mata-mata, mas no Campeonato Brasileiro, pegando a tabela, a sequência é pesada, viu, Marinho? O torcedor corintiano anda muito preocupado realmente em relação aí ao rebaixamento. Ô PVC, o corintiano tem razão de estar com o alerta ligado ou o time já mostrou sinais de que pode escapar da degola? Não, tem razão, absoluta, total razão. Tinha ganhado o Bragantino, na marra que fosse. E empatou o jogo por causa da torcida. A torcida do Corinthians foi um espetáculo no sábado à noite. 42 mil pessoas, às 21h30, em Itaquera, que é uma das regiões mais frias da cidade, com o jogo começando a 9 graus de temperatura. E tinha 42 mil pessoas. Num jogo para ver um time que é 18º colocado no campeonato. Quando o Corinthians foi campeão brasileiro em 2005, a média de público era 26 mil. O Corinthians tinha 42 mil pessoas para ver o 18º colocado. Foi um espetáculo. Acho que o Corinthians melhorou no segundo tempo. Muito no abafa, muito na raça. Empatou o jogo por causa disso. Mas melhorou no segundo tempo. Mas não o suficiente para você olhar e falar assim, pô, agora vai ganhar do Fluminense fora e do Fortaleza fora. Que são os 2 próximos jogos. Enquanto isso, Samir, fora de campo a dificuldade também é grande, né? Como é que está a busca por um centroavante? O Corinthians foca no Carlos Vinícius, né? Jogador que está no Fulham da Inglaterra. É uma conversa que já acontece aí há quase 2 semanas, mas também, né, imagine, 2 semanas negociando com um jogador, né? Que o próprio clube inglês não tem muito interesse na permanência dele e não consegue fechar. E aí o pior, né? A dupla Cuéllar e Gonzalo Plata, que o Corinthians acredita que eles vão rescindir contrato. O Corinthians está muito nessa aí do... É legal, o PVC falou, é claro, a torcida do Corinthians é maravilhosa, principalmente a que estava na arena lá, estava um frio realmente daqueles, né? E o público compareceu, mas não dá para ficar vivendo só disso, né? O cara é corintiano, o cara fez um lobby com a torcida na internet, o cara quer jogar no Corinthians. Você pega no noticiário, o Carlos Vinícius já falou do Corinthians, o Cuéllar falou que quer jogar no Corinthians, o Cuéllar está ajudando muito, o Plata está ajudando muito, quer jogar no Corinthians, responde os torcedores. Isso não adianta nada, o Corinthians tem que pagar o que o clube árabe quer, ou então vai procurar outro jogador. É uma incompetência muito grande. Vai terminar a janela no dia 2 de setembro, o Corinthians simplesmente não vai fechar nenhum desses atletas aí com negociações que se arrastam aí há mais de um mês quase, né, Marinho?
Dá para dizer que o Corinthians precisa correr, PVC, para fechar esses reforços? É para ontem, porque ali a água está batendo no queixo, a zona de rebaixamento tem sido realidade, fora as competições de meio de semana que o Corinthians também está envolvido. Eu acho que precisa correr. E a coisa que o Ramon Dias começou a falar, e o Emiliano falou, o Emiliano não, o Emiliano, o filho do Ramon Dias, me fugiu o nome dele agora, o primeiro nome do Ramon. Emiliano? Filho do Ramon Dias é Emiliano Dias. Emiliano Dias, Emiliano certo, Dias. então. Ele falou sobre a questão de precisar de um jogador que faça gols. E a comparação que vem à tona, e que eu não tinha parado para pensar sobre isso, mas é a pura verdade, é o Verratti do Vasco do ano passado. Porque o Verratti do Vasco no ano passado marcou 10 gols de um total do Vasco em 2023. O Vasco marcou 41, ele marcou 25% dos gols do Vasco. Um quarto dos gols do Vasco foi o Verratti que fez. E o Corinthians não tem esse jogador que faz um quarto dos gols. Não tem, não é o Yuri Alberto, que é o artilheiro do time na temporada, não é o Giovani, não é o Pedro Raul. Você não tem o cara que faça gol. E isso vai fazer muita diferença para tentar sair da 18ª posição. O Emiliano tocou nesse ponto na entrevista coletiva do sábado à noite, e ele tem razão. Precisa de um goleador, de um homem-gol. Ô Samir, qual é o prazo, hein? É o fechamento da janela, o prazo? Diga. O prazo é para ontem, né? Não é nem para hoje, é para ontem, mas o Corinthians, enfim, não consegue. Ofereceu 8 milhões de dólares e o pessoal fala que aumentou a proposta para 9, para 10, eu não confirmei, mas né, vamos acreditar aí nos colegas. Em relação ao Gonzalo Plata, se chegou a 10 milhões de dólares, foi para o desespero total, né? Porque não é uma certeza, e não é o goleador aí que o PVC está citando. O Cuejar também, enfim, é para ontem, mas não consegue. O Corinthians, na verdade, o Marinho, PVC, os amigos, não sabe contratar, né? A gente viu a demora que foi todo ano. Tudo bem, acertou com o Hugo agora, né? Alguns jogadores que chegaram, mas não sabe contratar, não sabe renovar e não sabe vender. Porque o Wesley, por exemplo, tem clubes que a proposta que o Corinthians tem em mãos hoje, que o que dá para garantir, é uma proposta de 16 milhões de euros que o Corinthians tem em mãos do Wesley. O Augusto quer 22 hoje. Em público fala que é 25, em 30. Aí é mais surreal ainda. Mas nos bastidores a gente sabe que ele quer 22. Não vai vender por 25. Esquece, não sabe vender, não sabe comprar e não sabe renovar. Porque o Fagner, como é que você renova com o Fagner? De novo, o Fagner com uma partida displicente por 2 anos. Não faz sentido. O Fagner tinha contrato até o final do ano. Como é que você chama ele? Como é que você adianta uma renovação e dá mais 2 anos para ele? 1 ano já seria questionável para um jogador que não joga futebol há 3 e dão mais 2 anos para ele. Então, não sabe renovar, vender e nem comprar. Essa é a verdade que vive o Corinthians hoje. A conta do Verratti é boa, Marinho. Sim, pergunta. Vai lá. Diga. Não. Diga. Pode ir lá. Eu ia fazer a comparação. O artilheiro do Corinthians no brasileiro é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto fez 4 dos parcos 20 gols do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, ele fez 20% dos gols do Corinthians de um ataque que é fraco. 20%. Então ele se aproxima dos 25% do Verratti do ano passado. O Verratti marcou 25% dos gols do Vasco. O Yuri Alberto marcou 20% dos gols do Corinthians. Só que o Yuri Alberto, além de fazer menos do que o Verratti fez, proporcionalmente, o Yuri Alberto está fora. Por mais 2 meses, pelo menos. Então, você não tem um homem-gol do mesmo tamanho, e o homem-gol que você tem, que não é homem-gol, está machucado. E o problema eu ia dizer que o jogador que venha a chegar... Não, eu ia falar eu diria, Samir, que o jogador que venha a chegar ainda precisa estar pronto para suportar uma pressão, que não vai ser fácil para tirar o Corinthians dessa. Diga, Samir. Não, eu ia perguntar para o PVC se ele tem a anotação, que eu esqueci, acho que é do brasileiro. Acho que os números do Yuri no brasileiro não são tão bons, né? O problema é o brasileiro, que o Corinthians está caindo.
Eu não tenho essa conta, mas ele pegou um jejum legal na temporada. Pegou? Em relação ao que você perguntou, Marinho, tem que chegar e se entrosar, não tem tempo, né? Você viu o Thales Magno? Num dia chegou, no outro treinou e no outro estreou e marcou o gol. Tem que ser assim agora no Corinthians. Não tem tempo para nada mais. Quer fechar, PVC, com essa situação do Yuri, não? Não, o Yuri, ele tem um jejum grande. Ele é o artilheiro do time no ano com 15, mas ele tem 4 artilheiros do time no campeonato com 4. Só que assim, o Corinthians é o 20, 19, 18, 17, 16. O Corinthians é o 16º melhor ataque do campeonato. Ou, em outras palavras, ele é o 5º pior ataque do campeonato. O 5º pior ataque do campeonato, com 20 gols, tem 20% dos gols marcados por um jogador que não é homem-gol e que está machucado. Né? O Yuri tem os jejuns de gols dele, tem. Ainda assim, ele é o artilheiro do time no ano. E é o artilheiro do time no campeonato. Mas ele faz 20% dos gols do 5º pior ataque do campeonato. No ano passado, o Ramon Dias se salvou do rebaixamento com um atacante que fazia 25% dos gols do time, que era o Verratti. O grande problema, né? Senhores... Eu só ia falar que o grande problema é a qualidade do Corinthians. O PVC falou uma coisa na sexta-feira aqui, eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele falou o seguinte, o Red Bull não é o mesmo do ano passado, o Red Bull Bragantino. E o Red Bull Bragantino, e eu fui, né, acompanhar essa partida, trabalhando nesse jogo com essa frase dele. Eu pensei, então acho que dá para conquistar um resultado, porque sempre é chato, né, esse time. E analisando o jogo, o PVC tinha razão. O Bragantino, por exemplo, no segundo tempo, não acertava nada, uma saída de bola horrorosa, não acertava um passo, porque a gente tem que analisar o adversário também. E mesmo com o adversário jogando mal, o Corinthians não conseguiu virar o jogo e empatou só no finalzinho por falta de qualidade. Não tem qualidade, porque o adversário realmente não jogou tudo isso, não. Na verdade, jogou mal o Bragantino, principalmente na segunda etapa. E no primeiro tempo foi mais ou menos. Perfeito. Senhores, precisamos encerrar. Já estamos aqui recebendo cartão amarelo porque estouramos o tempo. PVC, muito obrigado. Samir Carvalho, valeu demais. O De Primeira volta amanhã às 11 da manhã aqui no canal UOL. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.